gostar. Eu, particularmente, fiquei apaixonada pelo tema, assim, por entrar mais a fundo. Pois é, doutora. Só fazendo uma parte aí. No ano de 1999, acho que muita gente aí não era nascida, né? Eu já estava fazendo curso de Direito e já diziam sobre o direito virtual. E a gente achou, assim, um pouco, na época, um pouco de extravagância, sabe? Mas já diziam, assim, sobre as relações, sobre as questões, ou seja, nem Google a gente tinha, mas já se diziam de situações, tá, que ocorreriam em âmbito em que a territorialidade ela não ia prevalecer, né, principalmente em relação a crimes que iam acontecer relações em âmbito virtual. E hoje, aqui, depois de mais de 20 anos, eu sou prova disso aí. Tanto que expandiu rapidamente, né, doutora Ludmila? Para o trabalho, eu até mencionei que o advento da internet é de 69, a internet começou em 1969, começou a se popularizar nos anos 80, e vocês veem aí, num prazo aí de cerca de 40 anos, né, que se popularizou, nós já aumentamos as relações aí na internet de todas as formas, né, que o que não seria diferente ingressar aí no campo do direito penal. Lá, estou conseguindo entrar pelo computador, acho que alguém tem que me dar autorização. Érica? Estou entrando no Comédia Legal Jurídica. É o meu e-mail do meu... Agora sim, agora veio. Aí. Vamos ver, mas tá? Deu certo. Participar agora, vamos ver se vai. O microfone estava desligado. Então, gente, o direito penal informático tem um nome igual quando a Érica quis criar o banner, que quis colocar crimes cibernéticos. Eu falei que não, que era muito pequeno, porque o direito penal informático chama esse nome esquisito mesmo: direito penal informático, direito da tecnologia da informação ou direito digital. E um ramo dele seria o direito digital penal, o direito informático penal, o direito da tecnologia da informação penal. E como eu introduzi a palestra lá na PUC, eu vou introduzir para vocês, falando um pouquinho rapidinho sobre o que é direito digital. Direito digital é basicamente os direitos que a gente tem na vida, na nossa vida real, no plano da internet. São os mesmos direitos que a gente tem à vida, à segurança, à liberdade, etc., aplicados na internet, porque a internet imita nossas relações da vida, né? Nossas relações afetivas, nossas relações comerciais. Então, é a aplicação do direito do dia a dia, do direito da Constituição positivado na internet. E uma frase interessante que eu pus no meu trabalho, que eu acho que vocês podem gostar, eu não sou muito fã dele, não, mas eu acho ele é muito inteligente, e essa frase foi muito legal. Perguntaram para o Elon Musk há poucos dias quanto que ele ia criar um ciborgue. Ele falou que os ciborgues já estão criados. Pelo fato da gente andar com smartphone, nós, seres humanos, nós já seríamos um ciborgue na visão dele, porque nossa vida é estendida pelas redes sociais. E nesse ponto, né, nós temos que concordar. Quer dar uma introdução, doutora Ludmila? Pode seguir, doutora Paula. Então, gente, o direito penal informático, especialmente o penal, é muito bacana. Tem muita coisa, muitos crimes acontecem em via digital. Esse meio que a gente está usando, esse meio de interagir um com o outro, é um meio excelente. Acontecem reuniões de trabalho, reuniões entre pessoas, até audiências nesse formato, mas também esse formato pode ampliar coisas boas e amplia coisas ruins. A internet é um lugar onde acontecem várias coisas boas, mas várias coisas ruins. O tempo inteiro na internet existem pessoas utilizando esse direito penal informático com mau uso. Por isso que isso virou um braço
que é do direito penal, mas eles estão querendo criar uma disciplina específica, com toda uma temática específica, para tentar ampliar aí a proteção dessas relações, porque acontece muito estelionato na internet, muito golpe na internet. Tem aumentado muitos golpes essa semana, muita gente tem relatado aí perfis falsos de jogo do Tigrinho, tentando adicionando. O pessoal manda direct, boa noite, pedindo para você clicar no link. Esses links normalmente são links maliciosos. Nós que somos mais jovens, assim, né, menos de 60 anos, nós às vezes temos um pouco mais de maldade, ou não, né, de não entrar nesses links, mas muitas pessoas caem, às vezes, em golpes enormes na internet. Hoje em dia, o vício em jogo de apostas virou uma coisa à parte. Os jogos de apostas foram regulamentados, eu vou falar disso para vocês mais a fundo, mas hoje ainda criou uma, entre aspas, uma nova modalidade que não é crime, mas é uma consequência, que é o vício em jogos de aposta. Tem um monte de gente aí que está perdendo assim, tudo que tem por conta desse vício em jogo, que são novas formas de interações sociais que têm que ser bem estudadas, porque elas podem gerar muitas consequências para o dia a dia. Um crime que acontece virtualmente, que as pessoas... Até lá há pouco, quando eu fui falar disso, tem aluno que fica assim, mas como? E acontece, já é positivado aí na jurisprudência, que é estupro virtual. Que é muito estranho a gente falar, como que acontece o estupro virtual? Assim, em primeiro momento, se você for pensar, né? Que a gente olha o estupro, codificação do Código Penal, conjunção carnal, né? Teria que estar aí duas pessoas juntas para acontecer uma conjunção carnal, mas não. Na internet já foi entendido o estupro virtual em menores, em pessoas vulneráveis, porque a pessoa, no direito penal, ela não precisa apenas de praticar uma conduta. Se ela conseguir exercer um tipo de ação que ela determine domínio sobre a outra pessoa, e ela consiga dominar a vontade daquela pessoa, de forma que aquela pessoa realmente faça algo que ela não quer, também é considerado que ela é autora desse crime. Chama autoria imediata isso. Então, está acontecendo bastante na internet de menores de idade, ou extorsão, por exemplo. Como é que pode acontecer um estupro virtual? Um homem entra, por exemplo, uma menina menor de idade, começa a pedir ela para fazer coisas, a se chantagear, fala que tem fotos dela, tem casos assim, até de pessoas maiores de idade, começa a chantageá-la, aí fala para ela que ela precisa de se tocar com o próprio dedo dela, ou interagir com uma outra pessoa enquanto ele filma. E isso pode enquadrar em estupro virtual. Embora ela não esteja tendo contato com aquele agente virtual, ela pode estar tendo contato sob ameaça, que no estupro tem que ter violência ou grave ameaça, né? Ela pode estar sofrendo uma ameaça tão violenta ao ponto dela fazer uma conduta ou com as próprias mãos, com um objeto, ou com um terceiro, e caracterizar um estupro virtual. Para vocês verem o tanto que está sério as relações na internet. Eu estou dando os exemplos mais pesados. Tem vários homicídios também que acontecem pelo meio virtual, por mais bizarro que a gente fala, como é que vai acontecer um homicídio virtual? Então, há alguns anos atrás, acho que todo mundo lembra, teve aquele que não é homicídio, é suicídio, mas vou usar esse exemplo, depois eu vou falar do homicídio, aquele desafio da baleia azul. Todo mundo lembra que até mudou o Código Penal através de fatos acontecidos na internet, né? Que eram correntes repassadas com desafio para as pessoas se automutilarem, chegaram a pessoas a virar óbito, etc. Isso mudou o artigo do Código Penal de auxílio e instigação ao suicídio, prevendo a modalidade online expressamente, para vocês terem uma ideia. Hoje em dia, o Código Penal já tem várias partes dele que prevêem modalidades online expressas. No estelionato, já tem o estelionato virtual expressamente, o auxílio e instigação ao suicídio já tem previsto expressamente. Homicídio online, existe um caso que não aconteceu online, mas para vocês verem como que as relações, né, igual a doutora Ludmila falou que em 1999 a gente nem pensava que iam tomar essa proporção, e elas tomaram uma proporção tão rápido que esse homicídio, eu vou falar para vocês, que é derivado do meio informático, aconteceu no início, em meados do início dos anos 2000, eu acho que ele é de 2010, foi um menino adolescente do sul do Brasil, que ele estava jogando esses jogos online e ele pediu ao vizinho dele, que era muito amigo dele, uma quantia dentro do jogo online emprestada.
E esse vizinho emprestou para ele essa quantia de moeda virtual do jogo. E aí parece que esse menino não pagou para ele no prazo estipulado. E aí esse vizinho, com ódio do menino por conta do jogo online, foi até a casa dele. Esse homicídio, ele é muito destacado pelo modus operandi que aconteceu. O vizinho, também adolescente, foi na casa do rapaz, chamava Gabriel Klum, assassinou ele e tentou esquartejá-lo, cortou ele ao meio, né? Conseguiu esquartejá-lo, mas ele queria esquartejá-lo mais, mas ele acabou cortando o menino ao meio, ensejado por uma dívida de um jogo virtual. Então, para vocês verem como que essas relações virtuais são extremas. Fora hoje em dia que tem muita pornografia na internet, pornografia infantil, o problema nem enfim, quando a pessoa é maior de idade, ela tem um certo livre-arbítrio, ok, mas né, quando é um menor de idade, a pessoa não tem consentimento, não pode fazer, existe muito tráfico de pessoas. O que acontece nesse meio aí informático? Enfim, a internet deu assim muitas coisas boas para a gente, mas o direito informático penal é muito relevante contra dessas condutas criminosas. Eu estou dando primeiro os exemplos dos crimes aí que a gente já tinha contato, né? Antes do advento da internet, homicídio, suicídio, mas com a internet, agora, o que está mais em alta, eu acho, vou deixar você falar um pouquinho antes de eu falar disso, doutora Ludmila, que eu vou falar sobre virtuais. Tudo bem. Então pode falar, doutora. Posso. Uma das coisas, não sei se meu áudio está bom, qualquer problema, vocês podem reportar aqui. Vocês estão ouvindo a doutora Ludmila, pessoal? Quando a gente fala em pena, né, no direito penal, a gente tinha a questão nós temos a regra, né, do fato, do local do crime, né, ser a competência para o processamento ali dos fatos. Onde ocorreu o crime, né, que é o local que a lei de processamento ali. Só que agora nós temos uma questão, né, que as pessoas aqui, vamos falar assim, no Brasil, estão sendo vítimas de pessoas que estão em outros países, né? Sim. E como é que a gente vai aplicar? Qual lei penal vai ser aplicada? Porque se você parar para pensar, nós estamos num âmbito que nem é Brasil, nem é, por exemplo, Finlândia. Então, a necessidade de uma regulamentação aí para um terceiro local, que é o âmbito virtual, né, que amplamente ele já está sujeito aí à prática de crimes que são próprios, igual a doutora Paula falou, e comuns. Aqui, por exemplo, nós temos como crimes cibernéticos a injúria, né? Nós temos a difamação. Os crimes contra o doutor está falando, só fazer um parênteses antes de eu esquecer. Quando você lê os livros, embora eu não concorde com isso, eu acredito que no passado era uma maior ocorrência de crimes cibernéticos. Hoje em dia eu já acho que pode ter igualado com outros crimes, mas com o advento da internet, começou-se com a primeira modalidade criminosa na internet que o doutor está falando, os crimes contra a honra. Sim, porque não muito comum, né? Nós temos visto aí as pessoas se sentirem no direito de proferir palavras, porque se sentem protegidas por estarem na internet, às vezes num perfil falso, né? A pessoa tem aquela falsa ilusão de que ela pode falar sem sofrer consequências. Eu só acredito que daqui a pouco nós vamos falar sobre essa questão da prova digital, do rastreamento, mas a pessoa ali que vai num perfil, que pratica um crime, por exemplo, de racismo, né? Embora ela esteja ali no âmbito virtual, ela vai sofrer as consequências ali do crime que ela está praticando. E a doutora Paula falou um pouco sobre crimes, né, de origem sexual. É muito importante a gente também classificar como cybercrime, por exemplo, uma prática, porque essas tipificadas no Código Penal, a injúria, a difamação, né,
até uma nova questão aí, que é o estupro de vulnerável, né? Igual a doutora falou. Crimes de pedofilia, vamos dizer assim, esses são, vamos dizer, amplamente divulgados e conhecidos, mas tem uma questão que é pouco debatida, que é o sexting. Não sei se vocês já ouviram falar. O sexting é uma prática que ela veio com a vida virtual, né? Pessoas que se conhecem à distância em relacionamentos virtuais e elas começam a trocar ali intimidades. Até bem antes dessa questão das câmeras e das fotos, né? Já existia o sexting ali das pessoas digitarem, por isso que o sexting é a digitação sexual. Então, as pessoas narravam, o sexting. As pessoas narravam ali práticas sexuais como se elas estivessem próximas uma da outra, de uma forma pessoal. E o que começou a acontecer? Além da divulgação, da troca, na verdade, da troca consensual ali de fotos, o sexting, ele começa, né, com essa questão consensual. Uma das pessoas, ela vai quebrar ali a rede de confiança e ela vai passar a fazer chantagem, vai tentar fazer a extorsão, né? Olha, se você não me pagar tanto, eu vou divulgar suas fotos, eu vou divulgar o conteúdo, a forma que você escreve. Às vezes essa ameaça é para parentes, às vezes ela é indeterminada, né? Vou soltar suas fotos na internet, em páginas de pornográficas, né? Seus vídeos. Então, isso daí também, como eu falei, as pessoas têm muita a tendência de julgar a vítima. Só que, na verdade, vamos falar assim, uma relação que, a princípio, ela é consensual, ela parte para uma modalidade criminosa a partir do momento que o criminoso, o autor do crime, ele pretende tirar uma vantagem, seja financeira, seja a simples vontade de humilhar. Você sabe aquela questão muito comum que a gente vê? Eu descobri uma traição do meu marido e eu vou fazer o exposed. Sabe o exposed? Ele é crime. O exposed é crime. O exposed é crime. Então, se a pessoa passa por uma questão aí né, infelizmente, coisas da vida corriqueira, é chifrado, é enganado, por favor, não divulguem, não repliquem, né? Aquela questão também que às vezes a gente tem, e é muito comum também aí, já aconteceu muito linchamento de pessoas, né, que eram suspeitas de um fato criminoso ou foram confundidas com um criminoso, e as pessoas começam a replicar, olha, tá vendo a cara dessa pessoa, se você encontrar... Chegou a gente a morrer, né, nesses linchamentos. E pessoas morreram, foram linchadas porque foram confundidas, né, a fisionomia. Então, essa questão não só da autoria, mas também de propagar essas falsidades, né, elas também constituem aí crime, e aí também tem a esfera criminal, tem a esfera também que nós temos aí civil, de danos morais, enfim. Doutora, mais algum acréscimo nesse sentido? Do que o doutor estava falando, eu lembrei que a primeira legislação que contemplou expressamente uma proteção em relação, porque foi uma imagem da atriz, né? Mas não foi, eu acredito que sexting, eu acho que ela tinha mandado o computador para uma assistência técnica, eu não lembro direito a história, mas acredito que foi isso. A Carolina Dickman mandou, acho que um computador para assistência técnica, tinha um nude dela no computador e essa foto foi exposta, e isso criou a primeira legislação protetiva em relação à exposição dessas fotos, que é a Lei Carolina Dickman, junto com o Marco Civil da Internet, que já existia, e mais recentemente, acho que 2020, que foi a LGPD, né, que é para proteção dos dados informáticos de uma forma mais expressa. Boa noite, Alessandra. Desculpa.
Enfim, cada dia mais a gente vê legislações aí, eu vou até olhar aqui, que eu tinha anotado todas as legislações aqui para ver se tem alguma mais que eu essa de 2018, né, que é divulgar foto, vídeo de nudez, ou cena de sexo, né? Ela passou a integrar aí. Então, assim, essa questão também da invasão do dispositivo, aí já é do 18, né? Que é a invasão do dispositivo. A invasão do... Então, vejam que existem tipos penais diferentes. Se você invade o dispositivo, acontece bastante, aí nós vamos falar ainda de mais algumas questões. Por exemplo, o golpe Pix, né? Às vezes, a pessoa, para ter aquela vantagem patrimonial, para manter a outra pessoa na fraude, que o autor do crime faz? Ele pega uma conta, por exemplo, do Instagram, que não tem dupla verificação, que não é uma conta protegida, né? Ele rouba ali um acesso, e o fato já de subtrair aquele acesso, existem duas possibilidades aí. A gente falar do Instagram é uma delas. Uma pessoa sequestra ali a conta para chantagear o dono da conta e pedir um resgate para devolver aquela conta, né? Existe essa possibilidade. Ou, às vezes, ela tenta, né, verificar ali as conversas e fala assim, olha, eu descobri que você tem uma namorada e você flerta com mais duas pessoas, então eu vou lá na sua namorada dedurar isso. De qualquer forma, isso daí igual se algum cara, por exemplo, estiver flertando com uma moça e a moça fala, se você não me der R$500, eu vou mandar para sua namorada. Já vi também, só te interrompendo, doutora, que eu lembrei, por exemplo, uma menina falou assim que se você não me der R$500 tomar a pílula do dia seguinte, eu vou mandar para sua esposa. Pois é. Então, o sequestro, e isso a gente fala até também sobre proteção na internet, sobre segurança, né? De manter as redes sociais, WhatsApp e outros, o seu próprio dispositivo com uma proteção maior, porque nessa questão do Instagram, o fato de violar e de pegar a conta da pessoa, por si só, já é um crime. Só que a pessoa, quando ela não acha nada ali que oportunize essa chantagem, o que ela vai fazer? Ela vai usar, às vezes a forma do golpe é outra, né? Ela vai usar a conta daquela pessoa ali para anunciar produtos que não existem, para fazer aquela venda de garagem, né? Eu estou vendendo, então, algumas pessoas que são amigas, que conhecem a conta da pessoa, não estão atentas ao golpe, tá? Elas vão utilizar daquela relação de confiança para fazer compras inexistentes, né? E também aquela pessoa vai procurar, por exemplo, às vezes no WhatsApp, que é muito comum, todo mundo conhece alguém que foi vítima da fraude Pix, né? Ai, mãe, eu estou precisando de um dinheiro aqui. Uma coisa que já foi falada em 2023, que é um cuidado que a gente tem que ter muito grande agora em 2024, porque com o avanço aí da inteligência artificial, já estão acontecendo golpes em que a voz da pessoa, a imagem, ela é roubada, né? E as pessoas fazem aí chamada de vídeo. Como a doutora Paula falou, é mais difícil de manter essa prevenção com as pessoas idosas, né? Mas existe aí um delay, às vezes, de voz, uma voz mais robotizada, mas não existe mais nem a segurança de você fazer uma chamada de vídeo, né, com pessoas menos atentas. Você pode estar aí sujeito a estar conversando com a inteligência artificial e essa pessoa ali, esse criminoso, está obtendo aí pagamentos e golpes diversos. Uma coisa que está crescendo muito na internet são crimes, né, de estelionato e fraudes. Outro dia eu até vi que isso é nível mundial, eu achava que isso era uma coisa assim, não só do Brasil, mas eu tô vendo que isso tá com um nível muito mundial, assim, eu vi isso em dólar e tal, o pessoal tá fazendo aquelas tabelas do Pix,
mande R$1.000 que eu te devolvo 5.000, isso daí tá no mundo todo. E diversas fraudes. Então, assim, a gente tem que ficar muito atento. O pessoal manda, às vezes, no seu e-mail, aprovando empréstimo, que você nunca fez empréstimo, te oferecendo cartão, que você nunca fez cartão, mandando mensagem falando que você tem audiência, que seu nome vai ser negativado, SMS, WhatsApp. Então, cada vez a gente tem que ficar mais atento, porque estão acontecendo fraudes. Eduardo, quer fazer uma pergunta? Pode deixar, doutora Ludmila? Pois não. Pode fazer uma pergunta, Eduardo. Não, desculpa, só complementando essa sua linha de pensamento, eu escutei isso essa semana retrasada. A pessoa falou assim: hoje compensa mais a gente ficar com o nome sujo, porque a gente não entra em nenhuma restrição em cair em algum tipo de golpe. E aí você para pensar e fala: pô, é verdade. Se eu tiver restrição, o cara não vai me procurar para fazer empréstimo. Se eu tô com o nome sujo. Pior que procura, só que aí a chance de conseguir fazer um empréstimo no seu nome é menor. Não vai conseguir, vai estar com o nome sujo, quer dizer, não vai ter nenhuma linha de crédito, né? Isso que é o pior. Porque se tiver com o nome limpo, qualquer acesso de dado que eles conseguirem... Eu vou contar uma que só aconteceu comigo, só para vocês terem uma coisa, é muito surreal. O que nós estamos falando, isso que você está acabando de falar, é muito surreal. Eu moro em São Paulo, certo? Eu fiquei afastado na faculdade que eu trabalho, né, pelo INSS, tá bonito, então eu comecei a receber pela Caixa. E eu não sei como a quadrilha conseguiu meus dados, tá, de afastamento. Eles conseguiram, eu tenho um nome limpo, tudo bonitinho, eles conseguiram fazer uma linha de empréstimo de prótese na perna em Goiânia. Nossa. Eu até agora estou tentando, eu vi que é uma quadrilha, né, eles tinham todos os meus dados, todos. Para mim foi algum financeiro? Então, foi feito um empréstimo de R$118 mil no meu nome. Nossa. Aí eu só fiquei sabendo por causa desse tal do Desenrola Brasil, que eu comecei a receber cartinha para pagar o meu acordo. Eu falei: mas que acordo? Aí depois que eu vim descobrir. Então, quer dizer, eu tive que ir na Caixa, onde eu tenho conta, né? A moça viu que realmente era uma quadrilha. A primeira coisa que ela me orientou: vai na delegacia, faz um boletim de ocorrência. Entendeu? Traz aqui e a gente vai mandar na central. Aí descobriu que dentro da Caixa Econômica Federal lá de Goiânia, um dos funcionários que tinha acesso a N cadastros, e eu fui uma das pessoas que estavam nesse cadastro, que eles conseguiram fazer essa linha de empréstimo. Nossa. Você foi o contemplado. Isso é muito sério que aconteceu com o Eduardo. Viu, Eduardo, a sua situação, porque... Imagina, se tiver algum bem, podem tentar entrar com medicação, então fica sempre bem atento, mas espero que não aconteça nada. Só amarrando essa sua colocação, tinha uma quadrilha aqui em São Paulo que conseguiram, foi assim, eu tenho um grande amigo meu que tem amizade com outros homens, ele é homossexual, e ele trouxe o rapaz para dentro da casa dele, eles já estavam se conhecendo, tá? E o cara falou: deixa eu usar seu computador, eu preciso mandar um e-mail, não sei o quê. E ele abriu o computador pro cara. Pois ele acredita que o cara conseguiu hackear todas as imagens, tudo, e fez montagem, bem típico pedófilo mesmo, e começou a extorquir ele. Exatamente isso como você estava falando. Começou a extorquir ele de uma forma e precisou a gente ir na polícia aqui em São Paulo, né, na Delegacia de Crimes Virtuais, mostramos toda a documentação que foi hackeado, foi fraudado, tudo, mas por incrível que pareça, a gente está dentro da delegacia fazendo um boletim de ocorrência, ele conseguiu pegar todas as imagens e jogou para o grupo de WhatsApp da família. Ele acabou com o meu amigo. Então, é muito perigoso essa coisa de cyber versus... E assim, ele tinha foto da neta, e eles conseguiram manipular a foto da neta como se ele estivesse tomando banho junto com a neta. E foi uma... Mas, enfim, desculpa eu atrapalhar, mas é só para vocês entenderem. Não, mas o seu relato é interessante. Eu tenho também clientes que já sofreu muito, mas o seu relato é bem pontual aí. E eu faço faculdade de criminologia, né? E o meu TCC é crimes virtuais. Faz pesquisa, Eduardo, do Spencer Todd Seidel, que é o maior nome brasileiro do direito penal informático. Apesar dele ter esse nome de gringo, ele é brasileiro, ele é doutor pela USP. Qual é o nome, doutora? Spencer Todd Seidel, ou Seidel. Coloca no nosso grupo para a gente pesquisar, eu acho legal.
Vou colocar. É esse cara aqui. Vou aproveitar, Eduardo, antes até da próxima pergunta, vou fazer um comentário bem interessante. A doutora Paula e eu, nós nos conhecemos num curso, né, numa especialização de perícia criminal e forense. Fátima, aqui o print do... Pode falar, doutora, desculpa. Sim. Não, tudo bem. Perícias forenses, né? Uhum. E nós tivemos a cadeira de perícia digital, né? Então, mas um comentário aí bem interessante sobre isso, Eduardo, é porque eu, por exemplo, sou advogada criminalista e eu tenho aí como é que eu te falo? Uma vertente aí de recuperação de fraudes PIX. Então, pessoas que são vítimas aí de estelionato pela modalidade PIX, né? Eu tenho essa recuperação da parte financeira, não só da criminal, como a composição financeira. Você falou uma coisa muito interessante, porque quando uma pessoa é vítima da fraude PIX, né? No geral aí, de ser enganada, achar que está dando um dinheiro para um parente, o mais interessante é que quando a pessoa ela tenta romper esse estigma de como é que eu fui enganado, como é que eu caí nessa, porque o silêncio é uma das grandes barreiras. Às vezes a pessoa não quer declarar que foi vítima de uma fraude, às vezes até grosseira. Quando ela chega a tomar coragem, até muitas vezes pelo fator financeiro, pelo peso financeiro, quando ela vai fazer um boletim de ocorrência, ela já é estigmatizada pelo policial militar. E desestimulada. Pois é, ela fala assim, não adianta não, você já perdeu seu dinheiro. Não vai dar em nada, a gente tem um setor aqui só desse tipo de fraude que engaveta. Começa pela ocorrência, pelo boletim de ocorrência. Aí, quando ela vai no banco, o banco chega assim e fala, já era, todo dia chega 10, 15, 20 aqui com essa mesma solicitação. E a pessoa, às vezes, ela com muita boa vontade, ela acha que só fazendo um boletim de ocorrência, ou seja, ela não sabe que vários caminhos precisam ser percorridos. O boletim de ocorrência, então, estou falando até aqui como um alerta, o boletim de ocorrência por si só e sozinho não faz esse crime parar, você não está contribuindo só com o boletim de ocorrência. Um valor, já deixando aí uma informação interessante, você não precisa ter aquela comunicação imediata, alguns meses após você ainda recupera o dinheiro, e sim você recupera o dinheiro. Mas coisa que ninguém te conta. Você não precisa, o boletim de ocorrência é importante fazer. Muitas vezes na esfera penal aquele crime pode não ser apurado, mas na esfera civil você consegue recuperar esse dinheiro. Então, assim, né? A gente às vezes acha, vou fazer boletins, vão apurar o crime. Infelizmente, porque depende da representação, né? Doutora. Aí que está a questão, as pessoas fazem o boletim de ocorrência achando que aquilo ali já é a representação. O boletim é o primeiro passo, fazer a representação é o segundo, e na esfera aí civil, você consegue uma recuperação aí, vamos dizer, com uma média ainda de 80 dias após a fraude. O problema é essa pessoa, né, que você fez o Pix ter algo, né, ser solvente, né? Se for um laranja, solvente. A obrigação objetiva, doutora, é dos dois bancos. Né? Do banco, não é? Porque tem julgados, né? Agora eles estão entendendo mais pelo lado de responsabilizar o banco, porque antes tinha julgado responsabilizando, não responsabilizando, tem umas contradições, né? Eu sempre questiono isso, eu acho que o banco devia ter alguma coisa dentro dos aplicativos bancários, que não tem. Se eu pudesse fazer uma comunicação dentro do aplicativo bancário, é claro que depois teria que ver se não é uma comunicação de má fé, se é uma comunicação real, mas uma comunicação dentro do aplicativo do banco, avisando o banco, eu fiz um Pix errado, tá? Fica aí avisado, mas não tem nada. Você liga, você tem que ligar e é interminável. Deveria ter alguma coisa dentro do aplicativo para você questionar o Pix, não tem. Doutora, na verdade, os bancos, eles têm a possibilidade
existe um sistema de alarme antifraude para PIX suspeitos. O problema é que o banco não quer que você saiba disso. Sim, o banco não quer que você saiba. Porque Não é fácil, não é divulgado. O banco tem seguro desses valores de golpe, tá, gente? Então, o banco nunca sai perdendo. Sim. Então, a outra coisa é que a responsabilidade de manter uma conta fraudulenta, uma conta laranja, tá? Quem tem que prevenir isso aí é o banco. Ele não pode deixar abrir contas fantasmas, essas contas que encerram, que movimentam aí. Então, a responsabilidade objetiva é sim do banco. Tá? Mas então, não antigamente eu já tive até uma tia que perdeu uma ação, acho que ela tinha feito um Pix, sei lá, se era de 10 mil. Antigamente eles não estavam entendendo pela responsabilidade objetiva do banco, está mudando, né? Agora já está com essa tendência jurisprudencial, que é muito bom, porque a pessoa, né, ficava à mercê da fraude, né? Sem poder fazer nada, como se o banco não tivesse uma participação. E tem, né? Mas do momento que ele está rosteando uma conta, ele está oferindo lucro, tendo você como membro, né, do banco, então ele tem que se responsabilizar aí perante, né, os ditames da nossa lei civil, da nossa lei penal. A Tatiana está levantando a mão, a gente pode ouvi-la, doutora? Pode fazer sua pergunta, Tatiana. Tatiana? Oi, desculpa, você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Não é exatamente sobre a questão da fraude. É sobre assédio num todo, que eu tô com algumas dúvidas. Diga. Eu sofri assédio no meu ambiente de trabalho. Eu saí, tá, recentemente do lugar onde eu trabalhava, porque eu sofri assédio do meu superior. Sim. E, assim, não foi diretamente no ambiente de trabalho. Foi de forma virtual, porque foi pelo WhatsApp. Pode falar. Eu tenho coisas para te indicar, e caso você queira, né, seguir aí com o processo trabalhista, criminal. Porque eu refleti muito sobre... Inicialmente, eu fiquei com medo de agir, de ir até os superiores, né, ao escritório da empresa, com medo de retaliação, porque é uma pessoa que realmente tem um poder. Eu trabalho na área da gastronomia, então isso foi diretamente... foi o chefe da cozinha que fez, e foi via WhatsApp. Assim que eu cheguei no restaurante para trabalhar, tanto é que eu saí com pouco tempo, gostava do trabalho, mas assim, a situação começou a ficar insustentável no ambiente corporativo, porque ele teve as investidas, só que eu fiz como se eu não estivesse entendendo para conseguir sair da situação sem um embate. Só que aí ele passou a ter outras atitudes no dia a dia, de forma mais ríspida, mais grosseira no tratamento, né, depois que eu consegui sair da situação. E aí eu queria saber quais os caminhos que eu poderia seguir. Então, você já fez um boletim de ocorrência? Porque não, eu me você pode fazer a qualquer momento. Eu te aconselharia a ingressar com uma, caso você tenha interesse, né? Porque eu sei que tem constrangimento, etc. Eu já fui num sindicato aqui de Minas fazer uma cartilha nesse sentido de assédio sexual no ambiente do trabalho, e realmente é uma coisa péssima, a mulher se sente culpada, se sente com vergonha, mas assim, sempre lembra que vítima é vítima e a culpa é do assediador, não é sua culpa. Primeiro caminho que eu faria era um boletim de ocorrência. Você pode ingressar com uma ação trabalhista e também uma ação penal, né? Que isso daí, assédio sexual no meio de trabalho é um crime. E essa prova sua virtual, muito bacana a gente falar aqui, eu, doutora Ludmila, que hoje em dia a cadeia de custódia virtual, se você tirar um print do telefone, não vale. Não vale, eles questionam porque pode ser manipulado, pode ser apagado. Então, como é que você, Tatiana, pode apresentar esse print de uma forma que ele vai ser plenamente aceito como prova? Duas formas.
Ou você leva num cartório para fazer uma ata notorial, você vai mostrar para o tabelião a sua tela do WhatsApp, ele vai fazer uma ata escrita, o que ele viu lá que estava escrito. Tem gente que já leva a ata pronta, assim, porque às vezes tem áudio, né? Leva degravado que está escrito, mas eles podem fazer isso na hora no cartório, mas normalmente tem um custo elevado, varia de estado para estado. Aqui em Minas Gerais, eu tenho uma cliente, por exemplo, que ela foi fazer 2 laudas, deu quase R$500, mas enfim, depende. Isso ainda é... Ele vai dar fé pública ao teor das conversas, dos áudios e dos vídeos. Vai mostrar que isso daí, né, foi uma conversa legítima. Depois eu vou fazer uns questionamentos sobre isso, mas é plenamente aceito a ato notorial como uma prova. Sim. Uma outra forma mais barata de você fazer isso, que está se popularizando na internet, que eu ensino para os meus alunos e utilizo, eu e a doutora Ludmila, a gente utiliza no dia a dia da advocacia. Tem um site na internet que chama-se Verifact, depois você entra. Sim. E com R$97 você consegue validar 50 páginas, mais ou menos, do WhatsApp. A Defensoria usa, o Ministério Público usa, então é um meio de prova bem aceito, que você vai conseguir extrair essa sua conversa do WhatsApp e o aplicativo, ele mostra que a conversa é inalterada. Ele mostra todos os IPs que foram acessados, ele mostra tudo. Então, é um meio que está sendo realmente muito aceito como prova. Mostra que aquela conversa aí, né, provando o seu assédio, é uma conversa real, uma conversa que não foi manipulada. Aí você extrai essa conversa do aplicativo, chama Verifact. É legal anotar aí, quem tiver interesse. Professor, coloca no link do grupo, que aí a gente vou mandar consegue... para a Fátima, porque eu não tenho grupo de vocês. Se vocês quiserem me adicionar, vou pegar aqui ele na internet e eu mando para vocês o link. É muito bom. O Verifact é muito importante. O Verifact é muito bom. Eu vou entrar aqui no site e mandar para você. É uma alternativa ótima, porque antes nós só tínhamos a ata notorial, que é cara, né? O STJ, ele, desde fevereiro de 2023, tá? Ele traz assim, então, não se iludam, print não tem validade jurídica para fazer provas, tá? Principalmente na esfera penal. O WhatsApp, vocês sabem que ele pode ter aí um conteúdo, às vezes as pessoas chegam, o cliente chega e fala assim, não, porque para me proteger, eu encaminhei para terceiro. O Verifact. Tá? Isso não tem validade. O Verifact, ele faz a cadeia de custódia, tá? Dos IPs, ele faz aquele armazenamento, pessoal que conhece aí da perícia cibernética, né? Ele faz, ele resguarda os hashes, tá? Então, ele traz ali vamos dizer o seguinte, se for necessário, pegar o dispositivo e fazer uma perícia realmente de fato na justiça, ele consegue bater os hashes, entendeu? Daquele laudo que é produzido pelo Verifact e os documentos que efetivamente passaram pelo aquele dispositivo, ainda que deletados, tá? Isso que eu estou falando é muito importante, né, para essa conversa. Oi? Para dar a validade real da conversa. Isso. Não apaga essa conversa do seu telefone, não se você puder. Deixa ela arquivada, né, para você não precisar de ficar vendo. Não apaga, aí você faz o Verifact, entrega para o seu advogado ou para a Defensoria Pública e deixa aquela conversa, porque dificilmente eles vão pedir uma contraperícia do seu telefone, mas no meio penal, que, né, são direitos de garantia e liberdade, eles costumam pedir, falar, essa prova aí X, ato notorial, Verifact, então eu quero a perícia do aparelho físico. No meio trabalhista isso é menos comum, por exemplo, costuma catar a ata notorial ou Verifact, e a pessoa, às vezes, não consegue contrapedir essa perícia, enfim. Mas é bom deixar, entendeu? Porque se for solicitada, para que você tenha. É igual a doutora Ludmila falou, o perito oficial vai poder comparar aquela sua conversa com o Verifact e ver que a conversa é idêntica e realmente a cadeia de custódia foi preservada. Inclusive, eu estava falando isso na PUC, eu acho o Verifact, em que pese, né, ainda seja tradicional ainda, ato notorial como meio número 1, padrão ouro, por causa da forma que o direito posto
eu acho o Verifact mais seguro. Por quê? Até no livro do Spencer Todd Siddall, que eu indiquei para vocês, ele fala que, por exemplo, o tabelião, por ele não ter uma capacitação específica em lidar com cadeia de custódia online, ele pode ser manipulado. Ele pode pegar uma conversa manipulada no WhatsApp, não ver, ele pode ser tendenciado a clicar num link que falseia essa conversa. Então, o Spencer, esse professor, ele fala que, hoje em dia, a ata notorial, ela é questionável. Por quê? Porque o tabelião, às vezes, não é preparado para lidar com a prova digital e ele pode ser levado a ser enganado. Mesmo quando aquela pessoa leva o telefone, que é a forma que é feita nos cartórios, mostra, né? Olha que seu tabelião, meu telefone está aqui, ó, vem aqui olhar a conversa do meu WhatsApp, Instagram, ele pode conseguir ter uma contrafação na hora, né? Porque hoje em dia a gente sabe aí do direito cibernético, pode ser até um aplicativo falso, né? Então, hoje eu acho, na minha opinião, embora ainda não seja pacificado, que aplicativos como o Verifact são mais seguros, porque o aplicativo consegue analisar se houve uma manipulação, pelo menos primária. Às vezes com uma melhor forma que o tabelião, porque o tabelião, hoje em dia, eles deveriam até instituir essa matéria no concurso, às vezes pedir direito penal informático, dar curso de capacitação aos tabeliões que já estão na ativa para lidar com provas digitais, porque elas estão cada dia mais presentes no nosso dia a dia, né? E para que elas tenham uma legitimidade melhor aí. Mas isso que a Tatiana falou serve para todo mundo precisar de uma prova digital. Mantenha aí no seu dispositivo, no seu computador, no seu celular a prova, e ou faça uma ata notorial, ou use o Verifact aí para você guardar e provar que essa prova não foi manipulada e poder usá-la judicialmente na esfera que você precisar. Isso, esse que é o aplicativo, Eduardo, tá certinho, Verifact. Obrigada por ter compartilhado para mim. Esse sim. É ele mesmo. Aí também, doutora, fala-se muito também para que tire o nome, né, do contato e deixe só o número, né? Isso, eles falam isso aqui, isso é para print. No Verifact nem precisa, porque ele mostra o número. Ele mostra. Vê se tiver escrito lá, Fátima, eu quero entrar na nossa conversa, minha e sua. Vê se tiver gravado, Fátima Alves, ele vai mostrar o seu número e o meu número. Que antigamente falava, tira o número por conta de printar mesmo, mas cada vez menos os tribunais estão aceitando o print que a gente dá com o celular, o print screen. Você tem que entregar algo com cadeia de custódia. O que é cadeia de custódia? Feito com ata notorial ou no Verifact? Essa cadeia de custódia, a gente, na parte da perícia digital, né, a sequência de hash, vamos falar assim, ela seria, vamos falar aqui para a gente de uma forma bem leiga, é o DNA. Tá? Ela é a impressão digital ali. Vamos falar, vou até trocar de DNA para impressão digital. Então, tudo que for feito, tá, de um determinado dispositivo para um outro, estabelecer aquele contato ali, ele vai deixar uma impressão digital, que é a consequência hash. Inclusive, quando você faz o uso do Verifact, né, para verificar ali aqueles IDs, tá, ele vai gerar também um código hash para dar aquela validade, para dar aquela rastreabilidade da perícia digital realizada. E o Verifact é muito bacana, por exemplo, além de você poder fazer sozinho no seu próprio celular, eu posso fazer, por exemplo, para a Fátima à distância. Poderia entrar no seu celular em Pernambuco como sua advogada e fazer para você o Verifact, sabe? Você pode fazer... Olha aí, Tatiana, mulher, já tem duas... Dá para eu fazer, por exemplo, para você, Tatiana, como advogada ou outra pessoa, dá para eu entrar dentro do seu celular, ir no contato alvo e pegar aquela conversa que eu quero, extrair, fazer um arquivo em PDF e enviar para o meu cliente. Só uma observação aí. Isso daí, para ter esse acesso, você tem o consentimento da doutora. Sim, a outra pessoa... né? Falando um cliente, uma relação advogado-cliente, né? Porque se não fosse, seria uma invasão. O contrato, no caso. Tem, Da minha parte, né? Da minha parte, vocês já podem dar entrada. Claro, se uma pessoa te contrata, aí você vai falar para ela. Normalmente, quando eu faço isso, eu envio um QR Code para a pessoa, aviso para ela. Normalmente, inclusive, até tem como fazer isso de outra forma, mas quando a pessoa tem mais de um celular, que eu acho mais fácil,
eu peço para ela, eu envio para ela um QR Code, um celular, aí ela lê o QR Code pelo outro celular, né? O que ela vai deixar eu entrar, aí eu entro, aí eu peço para ela ficar 30 minutos sem mexer naquele telefone, entendeu? Sem atender ligação, sem mexer nas redes sociais. Aí eu vou, faço a verificação do Verifact, extraio a conversa em PDF, aí a conversa vem um laudozinho, envio para a cliente ou para o cliente o laudo e fico com ele para mim e coloco no processo. Muito bom, que interessante, né? Bem bacana, né? E assim... Assédio moral em que contexto? Internet cabe. No caso do que a Tatiana falou, até vou abrir espaço para ela falar, assédio sexual no ambiente do trabalho, é um crime já positivado no Código Penal, já entendido pelo TST, a conduta. Cabe danos morais na esfera trabalhista, sim, porque é uma conduta que quebra o pacto trabalhista. Eu acho que a infração do artigo 381 é uma infração dos deveres do empregador. Essa ação, na esfera criminal, vai ser contra o assediador, na esfera trabalhista, vai ser contra a empresa, contra o patrão, se não for uma relação, né, entre duas pessoas, né? Mas no caso, parece que a Tatiana trabalhava num buffet, não sei, salvo engano. Se for Não, no buffet... eu trabalhava no restaurante. Restaurante? Então, a ação trabalhista será contra o restaurante, que vai, né, que dá ensejo a danos morais e revisão indireta do seu contrato de trabalho, que isso é uma quebra do contrato de trabalho. Então, você tem direito a todas as verbas indenizatórias da quebra do contrato de trabalho, que isso, o empregador, ele tem a responsabilidade de zelar para que aquele ambiente seja um ambiente probo, um ambiente sem assédio. Ao passo que acontece um assédio, a responsabilidade daquela empresa de manter aquele ambiente livre de assédio. Se aconteceu, é porque a empresa infringiu o contrato, né, de não te proteger, entre aspas, de ser assediada naquele ambiente, e você entra com a ação trabalhista de rescisão de contrato, né, rescisão indireta, e com danos combinados com danos morais. Se for um assédio falado, respaldo de testemunha basta, sim. Às vezes é mais difícil de provar, né? Mas com testemunha, se a testemunha confirmar aquele teor das palavras, o difícil às vezes é conseguir, né? Infelizmente, que a gente arruma uma pessoa que tem a boa vontade de ir lá e testemunhar, né? Que a pessoa fala, não quero me meter, mas assim, em tese, a pessoa nem tem escolha de querer ou não querer ir testemunhar, porque ela é obrigada pela lei. Né? Mas entre ela ir lá e se dispor a falar a verdade, né? Existe aí uma questão moral que é diferente do que está escrito na lei material, né? Bem diferente. Mas, enfim, se for um assédio só entre aspas, né? Porque é muito, porque através de palavras as pessoas podem proferir inúmeras coisas terríveis. Pode sim ser levado, né? Que, às vezes, a maior questão desses assédios sexuais, da Tatiana ainda foi via WhatsApp, é que o assediador busca fazer na surdina, onde não tem nenhuma testemunha, onde não tem câmera, onde não tem ninguém para ele poder se safar, né? Que essas pessoas são maliciosas, mas qualquer meio de prova é aceitável em direito, pode ser usado, qualquer uma. E Doutora, só fazer uma diferenciação aí, porque eu vi o chat, uma pessoa falar do assédio moral. Eles não podem ser confundidos, o assédio sexual com o assédio moral. Sim. Duas figuras diferentes. No assédio moral, geralmente você tem uma situação que você está ali trabalhando, tem alguém te humilhando, tem alguém te colocando numa situação degradante de ferindo a sua dignidade. Sabe quando você está trabalhando, aí vem o superior hierárquico, chega lá e fala assim, você é burro, você não sei o quê, sabe? Ou te põe aquele apelido, te hostiliza na frente de todo mundo, entendeu? É uma coisa reiterada. Isso é na relação de trabalho, tá? Então, assédio moral, pode ter assédio moral e assédio sexual? Pode. É um pouco difícil, tá? Porque a conduta em si, ela vai levar para um tipo, para outro. Por isso que eu estou fazendo essa diferenciação. O assédio sexual, ele está voltado ali à posição hierárquica, tá? Para obter uma vantagem sexual. O TST, no Código Penal, só pode ser superior hierárquico. O TST entende que pode ser
qualquer pessoa. Inclusive, o Código Penal está para ser alterado. O TST, no âmbito trabalhista, que é diferente do âmbito penal, aceita a configuração do assédio sexual e do assédio moral por qualquer empregado. Não precisa ser seu chefe, pode ser seu colega de trabalho, pode ser até um inferior, por exemplo, de cargo igual ou de cargo diverso, pode ser, por exemplo, o segurança do local, o porteiro. Valendo-se da condição de trabalho, né? Sim, pode ser desde o diretor, do presidente da empresa, até o porteiro, o recepcionista, o copeiro, o seu colega de igual cargo, pode ser qualquer um. O TST entende que pode acontecer assédio moral e sexual em qualquer nível hierárquico. Ele não, em momento nenhum dentro da cozinha, porque a cozinha tem câmeras e as câmeras têm áudio. Em momento nenhum ele falou alguma coisa. Mas em alguns momentos, por exemplo, eu ficava sozinha na cozinha porque eu ficava no turno tarde e noite. E eu via, às vezes, ele chegava em silêncio, parado, e ficava na cozinha. Mas ele fez de uma forma com muita sutileza, né? Não foi tão direto, mas se você lê a conversa, você entende o que ele está falando, porque no primeiro momento ele disse que eu tinha chamado a atenção dele. Eu achei que era devido ao meu trabalho, ao meu currículo. Só que logo em seguida, coisa de minutos, eu falei, opa, ele não está falando do meu profissional. Porque ele falou, acho que você não entendeu, é outra coisa. E aí começou a me enviar mensagem no final de semana, perguntando o que eu estava fazendo, tentando me cercar. A ponto de perguntar se ele me entregasse a chave do carro dele, eu teria coragem de esperá-lo no carro. Aí eu falei, olha, desculpa, chefe, mas o senhor está mandando a mensagem para a pessoa errada. Porque eu fiquei tão sem graça, porque eu não sabia como agir naquele momento, foi a resposta que eu dei. Mas pode ficar tranquila, Tatiana, não tem problema. A sua resposta foi, você repeliu a conduta dele, né? Você deixou bem pontual que você não estava interessada, pelo que você falou, dá para entender. E você pode, sim, utilizar essa conversa, né? Você, fazer um boletim de ocorrência, depois fazer uma representação para uma ação criminal acontecer e, paralelamente, pode dar, já entrar, né, de uma vez, caso você queira, imediatamente, assim, você entrar em contato com o advogado, com a ação. Inclusive, eu já entrei com a ação trabalhista, inclusive, parecida com a sua, com o uso de tecnologia virtual também, de Verifact, de assédio moral no ambiente de trabalho no TRT. Então, dá para entrar. E o bom das audiências em geral, a gente está aqui falando de direito informático e direito informático penal, as audiências, inclusive, para vocês terem uma ideia, estão sendo, assim, mais de 90%, né, doutora Ludmila, virtuais. As audiências físicas. É bom, porque eu não preciso encontrar, né, com ele. Sim, não precisa, mas assim, o fato do seu depoimento dá até para pedir, né, pelo desconforto, né, que você tem de encontrá-lo, para que seja feito o depoimento em separado, isso é tranquilo, mesmo se fosse presencial, mas a maioria esmagadora hoje das audiências está sendo feita de forma online. Para vocês terem uma ideia, no dia que eu pedi demissão, a direção da empresa, porque eu mostrei, expliquei, porque eu não ia falar o porquê que eu queria sair. E aí, depois de muito tempo, numa reunião com elas, eram 2 mulheres, eu fui e expliquei o que estava acontecendo, pediram para ver a conversa, eu mostrei, e para eu não sair ainda mais prejudicada, né, é como se elas tivessem me demitido e não eu tivesse pedido demissão, para que eu recebesse os valores que me eram devidos. E aí, para assinar minha rescisão, eu fui num outro escritório da empresa, porque o escritório que eu fui contratada era no próprio espaço do restaurante. Então, me indicaram, uma das meninas, foi até a que me deu o link para entrar aqui, para conhecer vocês, que foi uma pessoa da empresa, e ela foi muito legal, que ela falou, não, para você ficar mais resguardada, a gente vai te mandar para um outro escritório para não correr o risco de você encontrar com ele aqui no ambiente. Não, ótimo.
Mesmo doutora, você, só falar uma coisa, vantagem. já a doutora falar, mesmo você tendo sido demitida, se você ainda quiser ingressar com ação contra o restaurante, pelo que o chefe de cozinha fez com você, você ainda pode, viu? Mesmo você doutora, mas não há problema. isso não é uma ação de coação? Ela foi coagida, tanto pelo lado da empresa como pelo lado do algoz que fez com ela. Mas ela está falando que ela foi voluntariamente pedir demissão. Olha, assim, é um absurdo acontecer essas coisas no ambiente de trabalho. Eu acho que as empresas têm que zelar para um ambiente probo, confortável. Só que, assim, isso não acontece, assim, né? Não tem existiria, assim, penalidades do Ministério Público do Trabalho nesse restaurante, pedir um termo de ajustamento de conduta, mas é muito difícil, às vezes, fazer essa prova. Sim. O que é mais Fazer viável o controle. no primeiro momento seria ela ingressar como reclamatória trabalhista. Olha só, até falando, a doutora, juntando aí, linkando com o início da nossa conversa, né? As questões do direito virtual, né, das relações virtuais, elas melhoram muito as situações num aspecto assim, não vão ter que encontrar com essa pessoa pessoalmente. As audiências, elas estão, como a doutora Paula falou, majoritariamente estão de uma forma virtual. Existia uma tendência de virtualização que foi acelerada com o advento do Covid, né? Então, as audiências, elas têm ocorrido assim. Isso também tem trazido uma vantagem no aspecto da advocacia, porque antes, com as audiências presenciais, você precisava estar sujeito a um advogado na sua localidade, né? Você não ia pagar um advogado de um outro estado, financeiramente ficava inviável. Hoje é possível você fazer uma contratação de advogado de um outro local, porque essa representação ela depende ali de uma situação online, tanto para a audiência quanto para o peticionamento. Então, assim, além de tudo isso, né, a única, não vou dizer a única, mas há 3 semanas atrás, aqui em Belo Horizonte, que começou a virtualizar algumas partes do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri ainda é uma situação em que o tribunal ocorre de forma presencial, só que, doutora Paula, até te falando, porque eu já tive acesso a essa informação, os votos agora dos quesitos e dos jurados, eles começaram em Belo Horizonte de forma eletrônica. Não é mais com papelzinho. Bom, porque é feito, gente, a título de curiosidade, os votos já de uma forma muito rudimentar. Isso eu acho uma inovação legal, Ludmila. Aquele negócio, hoje em dia... Isso é legal, porque hoje em dia, como é que é? Vou falar bem rapidinho para vocês, como é que é colhido os votos dos jurados no Tribunal do Júri. Passa um servidor com um saquinho e vai juntando, sim ou não, sabe? Então, isso é virtual. Eu faço parte. Então, assim, vai pegando, coloca o votinho aqui, depois ele conta manualmente os votos, até dar 4, para não expor os jurados. Quando dá 4, ele termina a votação, se é sim ou não. E isso, o Tribunal do Júri, eu acho bacana ser online. Só a julgamento realmente, embora eu ame audiências virtuais, diferente da doutora Ludmila, que prefere o presencial, o plenário de júri tem que ser presencial, porque tem uma interação maior, né? Gente, o Tribunal do Júri é uma exceção, eu defendo que ele seja de forma presencial. Eu também. Há 3 semanas foi implantado para os jurados o voto num sistema bem parecido com a urna do TSE, quem, inclusive, implementou aqui no 3º Tribunal do Júri, quem está lá como titular, o juiz que está como titular... É o menorzinho, né? Inclusive, lá está sendo virtualizado. Ele veio, inclusive, do TSE. Entendeu? Vocês têm que se sentar. Uma coisa eu sei que existe entre vocês, amor. E isso é o mais importante. É o amor, entendeu? Não é, eu vejo que vocês não fazem por amor. É por amor.
ele veio do TSE e trouxe, então Belo Horizonte é a primeira cidade, tá? Por isso que eu te falei que tem 3 semanas, porque teve o coquetel de abertura, de Ai, que inauguração do bacana, muito bom sistema. saber, né? E está sendo Eu implementado. faço parte do conselho de sentença daqui da minha cidade. Eu não Ai, que sabia. bacana. Então, você sabe que é bem rudimentar ainda, né? Essa parte eu acho que se for online, dá celeridade e até mais confiabilidade, né? E eu acredito também que eles conseguem saber, de certa forma, porque primeiro passa, né? Distribui. Quando volta, aí automaticamente os primeiros são os últimos. Sim, sim. Então, quando ele fala que ele vai abrindo os de cima, você sabe que foi o pessoal, os últimos. Sim, Né? então essa Então, forma online preserva até mais o jurado, né? Que está compondo o conselho de sentença. Isso é então, bacana. você fica muito preocupado, porque aqui, pronto, o juiz, ele é mineiro. Que bacana. Ele é mineiro. Ele é de Belo Horizonte. E, assim, eu gosto muito da didática dele, porque ele explica, se vocês votarem sim, vocês estão com o defensor, com o ministério. Se for, sabe, aí ele explica. Se for não, é com o promotor. Ele deixa bem claro assim. Mas o que acontece? Eu acho ainda que a gente ainda fica exposta, de certa forma, para as partes. Sim. Quando ele passa entregando o sim, depois o não. Aí, quando começa a recolher, automaticamente, quem foi aqui os primeiros está embaixo. Sim. Então, hoje em dia, porque eles não querem mais contar os 7 pontos, né? Só se realmente for até 4. Só até 4 encerrou. Mas dá na cara quem votou. Tem mais uma perguntinha ali. Quem mais? Agora eu vou deixar a Tatiana Soares. Tatiana Soares, isso. O Laênio aqui. Oi, boa noite. Boa noite, Tatiane. A pergunta é para a doutora Paula. Doutora Paula, tirar uma dúvida. Pode falar. Um colega meu estava num bar, e aí ele chegou e pediu uma cerveja lá para uma mulher, né? Tá, ela foi e pagou essa cerveja para ele. E aí, depois de lá, eles pegaram e saíram, né? Ela falou que disse que ela foi para casa dela e ele foi direto para o outro bar. Só que aí ele pegou e foi na casa dela e bateu na porta dela. E ela pegou e foi na delegacia e deu parte dele como assédio sexual. E aí eu queria um esclarecimento se ele fez esse ato de assédio bater na porta dela ou não. Só bater na porta não é assédio sexual, né? A gente tem que ver aí se ele... Assédio sexual não seria, poderia ser uma importunação sexual, se ele tivesse gritado no portão, fulano, sou gostosa, desculpa aí o termo chulo, mas só para vocês entenderem. Fulano, vem cá que eu quero te pegar. E isso poderia ser uma importunação sexual, mas se ele só bateu na porta dela, tipo, blim, blom, a campainha, ou não é uma conduta criminosa, é uma conduta atípica. Mesmo ela tendo ido fazer o boletim de ocorrência, a vítima também tem que provar que ela foi assediada de alguma forma. Então, se ela não conseguir provar que não foi nada além desse bater na porta, não vai dar em nada. Agora, se ele tiver proferido palavras com ela, né, de cunho sexual, de cunho depreciativo, pode vir a responder por algum crime, especialmente a importunação sexual. Tá. Essa questão probatória, né, doutora? Probatória. E também tem que conferir aí, é uma dica, o que de fato está narrado, né, doutora? Porque, às vezes, assim, a situação chega para a gente de uma forma, o recomendado mesmo para trazer, assim, uma tipificação, ou até falar que o fato é atípico, é conferir efetivamente, não só a dinâmica do fato, mas como ela está sendo retratada ali na ocorrência. Está escrito, né, lá no boletim de ocorrência, pede para ele dar uma olhada, né, mas assim, se ele for... Tem pontas soltas. Se for acontecer... Oi? Aí tem pontas soltas, né, nesse caso. Sim, se for acontecer um inquérito policial, ele pode dar a versão dele ou não. No inquérito policial, se você não tiver a fim de falar nada, você não precisa de falar. Você tem o direito de permanecer calado. Se virar um processo judicial, que, pelo que Tatiane falou, que acredito que não vai ter justa causa, não vai virar, porque não tem
uma prova aí contundente, gente, porque é muito importante. Tanto que, ó, eu sou criminalista, eu defendo vítimas, defendo, às vezes, acusados. Você sempre tem que olhar o quanto se presta essa prova. Por isso que eu até ensinei vocês a fazerem verifact, que tem que ser uma prova forte, porque o direito penal sempre vai olhar, assim, que é um direito que restringe direitos e liberdade. Ele sempre vai olhar se aquela prova é suficiente para ensejar que uma pessoa seja processada criminalmente. Se a prova não for forte, a pessoa não vai ser processada. Então, é muito importante que tenha uma prova forte, uma prova, ó, demonstrando a autoria e materialidade daquele fato. Se não tiver, tanto para a vítima quanto para o réu, não vai se prestar para nada, nem para condená-lo, para fazer justiça, nem para absolvê-lo. Então, é muito importante. Essa prova, ela tem que ser uma prova contundente, porque às vezes a pessoa até é autora de um fato criminoso. Mas se você não tem a prova ali, que é uma prova hábil, uma prova irrefutável, né? Vamos dizer assim, pelo nosso sistema penal, a pessoa, havendo essa dúvida aí, ela tem que ser absolvida. Então, nesse fato narrado aí, se a vítima não tiver como provar que ele bateu a campainha e proferiu insultos a ela de cunho sexual ou não, será fato ativo. Se ela tiver como provar que ele proferiu insultos, aí será conduta provavelmente de importunação sexual ou algum crime contra a honra. Infelizmente, né? Sim. Acho que tinha Laércio. Alguém quer mais alguma pergunta? O Aílio abaixou a mãozinha, acho que... Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta... Nós adquirindo conhecimento com vocês. Vocês são top. Obrigada. Agradeço. Se você quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Então, gente, o último tópico que eu vou trazer para vocês, até porque já são 9h30, pode falar, doutora Ludmila, entrar na parte das apostas virtuais, que direito informático penal, se não falar disso, hoje em dia você não está falando de todo o tema. Até o Eduardo falou que está fazendo acho que um TCC sobre isso, discorre sobre isso, viu, Eduardo? Sobre as apostas virtuais, que hoje em dia foram regulamentadas no Brasil, né, pelo presidente em dezembro, e elas passaram a ser permitidas na modalidade aposta online ou jogo de sorte, desde que elas estejam inscritas, devidamente cadastradas, devidamente sofrendo tributação. Só que o que acontece? Esses jogos, sim, são jogos de azar, né? É muito engraçado que o Brasil proíbe ter cassinos, né? Isso é uma espécie de cassino, é um pouco contraditório, né? É uma hipocrisia, né, doutora? É muito hipócrita. Não pode ter um cassino físico, não pode abrir uma Las Vegas aí no Nordeste, no deserto, não pode, mas pode ter jogo de green, que é um cassino online, é uma teratologia da lei, mas enfim, né? Colocando lá, Bet! XBet, XBet. Isso está acontecendo uma coisa que até a doutora Ludmila é muito fã de futebol, eu não sou tanto, mas está acontecendo um fenômeno de mudar o esporte. Que as pessoas, muitos jogadores de futebol, de luta livre, de outros esportes, estão vendendo o que vai acontecer, o resultado do jogo, entre aspas, para a banca de aposta. Ele erra um pênalti de propósito, ele deixa de fazer um gol de propósito, ele perde uma luta de propósito, porque muitas vezes ele vende para a banca, ou ele coloca, às vezes, o nome de um laranja para que aposte num resultado que ele vai ganhar mais dinheiro com aquela aposta do que ele ganha do salário dele que ele recebe pelo clube. Nossa! Forçar cartão amarelo, sabe, várias situações ali, porque a gente tinha aquela brincadeira, que a princípio era a brincadeira ali dos cartolas, né? Muito antiga aí, que cada jogador tem uma pontuação ali, né? As pessoas apostavam ali numa pontuação, e isso aí começou a ser comercializado de uma forma assim. Já tem os inquéritos, já temos jogadores aí condenados, já temos investigados. Porque... Tem âmbito internacional, já tem bastante. E internacional no Brasil também tem. E acho assim, escandaloso, doutora, até
agradeço aí de falar da minha relação aí com o futebol, porque conheço muitas pessoas aqui na área do futebol mesmo, jornalistas, influenciadores, que eles são patrocinados por essas plataformas. Por essas plataformas. Então, assim, essa questão aí de movimentar, e eles também vinculados aos jogadores. Então, aí nós temos aí... Né? Os influencers estão demais, né? Demais. Os influencers estão sendo patrocinados por essas plataformas para mostrar que eles estão ganhando dinheiro com isso. Tem gente que ganha, gente, não é mentira, não. Tem gente que ganha dinheiro com essas coisas assim, mas assim, é muito importante, né? Ver direito o que você está fazendo. Quando é um jogo do Tigrinho, etc. e tal, o negócio é você não tomar golpe ou não perder o seu patrimônio. O que a gente está falando é uma coisa maior, né? O jogador ele vai tomar um cartão de propósito, ele vai. Tipo assim, o jogo, que é para acontecer um esporte, que é para acontecer de forma livre, de forma espontânea, não vai acontecer mais de forma espontânea, por quê? Por conta dessas apostas online que estão se disseminando. Então, eles estão combinando o resultado antes de acontecer. Isso já acontecia antes dessas apostas online? Já. Agora, como envolve montantes imensos de dinheiro, está ficando uma coisa mais escandalosa. Está acontecendo muito no futebol, então, demais. Eu não sei nem como que isso vai evoluir aí para a legislação que tem, né? O direito desportivo no âmbito judicial, tribunal desportivo no âmbito judicial. Como que isso vai evoluir para coibir essa conduta, entendeu? No âmbito esportivo. Não sei nem que meios que eles vão tomar, porque precisa, porque hoje em dia, né, os jogos não estão sendo mais como antigamente, eles estão sendo falseados por lucro, assim, muitas vezes. Pois é, a operação, doutora, que você falou, ela explodiu, a grande operação aí de apuração, tá? Em Goiás, foi a Operação Penalidade Máxima, se eu não me engano, 2, que foi esse sistema de punir jogadores, cartões, né? E saiu, assim, espalhando por vários clubes, né? Várias vendas de resultado. Jogador recebendo 50 mil, 100 mil por manipulação, aí você fala, não era o salário, não, mas isso é só para um cartão, é só para um evento específico, entendeu? E tem a lista, se vocês procurarem, é muito simples, joga na internet, Operação Máxima, deixa eu ver aqui, Operação Penalidade Máxima 2, vocês vão ver a lista dos jogadores que já foram iniciados aí no esquema. O que eu falo é no sentido preventivo. Como que eles vão mudar a legislação ou, enfim, né, para que essa conduta não aconteça? Porque é muito difícil, né, coibir isso, né? Porque, enfim, né, assim, quando é para o jogador direto, dá para descobrir que ele recebeu, mas e se ele faz através de pessoa interposta, né? É bem complexo, assim. E eu acho que isso tira a graça do esporte, igual esse fim de semana eu assisti a luta do Anderson Silva, não sei se vocês viram, eu achei a luta sem graça. Eu não posso falar que a luta foi vendida, né? Mas não é igual antigamente, eles ficaram lá dançando, nenhum socou nenhum, e sei lá se aquilo foi natural. A gente chega até a questionar se a luta foi verdadeira ou se foi manipulada, porque hoje em dia tem tanta manipulação, né? Que foi um empate, uma coisa bem sem sal, assim, você fica de uma luta que movimenta milhões, foi esse trem tão fake, sabe? A gente fica na nossa cabeça hoje em dia, quando acontece uma coisa no esporte, se foi real ou se foi manipulado, que já não é mais igual antigamente. Doutora, e você vê, assim, a gravidade disso aí no futebol, porque, voltando aqui rapidinho no futebol, sempre teve a questão de entrega de resultados, aí a mala preta e a mala branca, quem é do futebol aí sabe o que cada uma representa, só que o que tem sido aplicado atualmente? O jogador investigado está sendo afastado pelo clube, tá? Aí ele pode sofrer aí a penalidade, inclusive, de ser excluído aí, depois de todos os julgamentos na justiça desportiva, tá? Ele pode ter aí a punição, mas preventivamente os clubes estão afastando os jogadores diretamente com os clubes.
o que a doutora falou é muito legítimo, porque a gente tem quadrilhas que envolvem o jogador, o laranja, e esses laranjas muitas vezes são os influencers, que são bancados pela casa de aposta, tá? Então, é o Ministério Público que está à frente disso aí. Então, é aguardar os desdobramentos, mas pessoal aí que curte uma apostinha, cuidado. Eu não sou contra fazer apostas, eu acho que é uma relação, só que a gente tem que ter consciência, igual ir para um cassino, né? Você tem que ter consciência do que você está fazendo e sempre buscar fazer uma coisa lícita e buscar algo lícito. E pra vocês verem como que as relações estão se transformando no meio digital daqui a 5 anos, quais tipos de crime nós vamos estar vendo no âmbito virtual aí, que praticamente hoje em dia todo o Código Penal já foi praticado em meio virtual e tem meios de ser praticado, igual eu falei para vocês, né? Através de autoria imediata e mesmo sem tocar fisicamente numa pessoa, hoje em dia, por meios virtuais, pode acontecer um estupro, um homicídio, extorsão, tudo quanto é tipo de crime. O que iniciou aí, que até aquele autor que eu falei para vocês, o Spencer, como a maioria dos crimes virtuais, sendo crimes contra a honra, crimes de calúnia, injúria e difamação, né? Xingamento online, entre aspas, né? Para diminuir aqui, hoje em dia já tomou um âmbito extremamente maior. Eu acho que a gente nem pode falar, como ele falou, que a maior prevalência dos crimes são os crimes contra a honra no âmbito online, que eu acho que isso já tomou uma proporção gigante em relação aos crimes patrimoniais também, e também toda sorte de crimes sexuais, crimes, enfim, de homicídio até. É difícil, a gente não tem como prever qual tipo de crime pode ser praticado pelo meio cibernético, que todo o Código Penal, acho que brasileiro e outros códigos penais, tem potencial para ocorrer online, sem precisar de meios físicos. Bom, acho que o tempo já está aí avançado, né, doutora Paula? Se tiver alguma pergunta aí, mas né, alguém que tenha um interesse na... Ô, doutoras, sobre a questão de fazer o boletim de ocorrência, né? Tanto em golpes de Pix ou questões de abusos virtuais, tem um tempo preciso ou não? Tipo, até um mês, 2 meses, que o Verifact, né? Verifact, ele consegue pegar. Cada crime no Código Penal tem uma tabelinha de prescrição. Quanto menor a pena, mais rápido ele vai prescrever. Mas questão de 1 mês, 2, vocês podem ficar tranquilos que não vai prescrever, dá tempo. Mas eu recomendo fazer o mais rápido possível, por conta da prescrição. Né? Se já for passando 1 ano já tem crimes que prescrevem. Então, assim, mas principalmente esses crimes contra a honra, que são, inclusive, o prazo de 6 meses para que você se manifeste. 6 meses. Mas outros crimes têm um prazo um pouquinho maior, mas assim, quanto mais rápido a pessoa puder fazer o boletim de ocorrência, e só o boletim de ocorrência não basta. Vou dar uma dica rápida para vocês aqui. Tanto crimes virtuais como crimes não virtuais. Se você quer mesmo que aquele crime seja apurado, você tem que fazer o boletim de ocorrência em qualquer lugar, qualquer batalhão, e procurar a delegacia especializada daquele crime na sua cidade, ou se não tiver delegacia especializada, que às vezes é interior, é uma delegacia só, ok? Levar ou na delegacia especializada ou na delegacia da sua cidade e representar que você quer que aquele crime seja apurado ou comunicar, se for um crime de competência do Ministério Público. Porque a gente deveria ser automático que aquele boletim de ocorrência chegasse na delegacia, mas não é. Então, se você não tomar um protagonismo aí para, né? Se você quer que aquele crime seja furto, seja estelionato, seja assédio sexual, seja estupro, seja punido, né? Se não tiver tido um flagrante, entendeu? Você tem que... Flagrante é mais fácil por causa disso, porque tem aí um agente policial que viu a conduta criminosa se desenrolando. Se não tem o flagrante, é bom que você faça o boletim de ocorrência e vá atrás da delegacia para a Polícia Civil ter consciência que aquele BO existe, porque muitas vezes a Polícia Civil não vai ter nem consciência. Ô, doutora, outra pergunta. Em uma hipótese, eu precisar de um serviço de vocês, né? De uma das duas, nesse caso. Eu dou um exemplo, porque aqui está nacional, né? Aqui tem vários estados. Sim. Eu vou pelo meu.
eu moro em Pernambuco, porém eu estou a 2 horas de distância da capital, onde seria lá realmente, onde teria uma delegacia, né, de crimes informáticos, né? Aqui na minha cidade não tem. E também não tenho, como é uma cidade pequena, eu não tenho conhecimento de advogados criminalistas com essa visão e também com essa expertise, né? Porque é uma especialidade que você Sim. se especializa, né? Como seria? Vocês entrariam com o processo todo. No caso, vocês são de Minas, entraria numa delegacia de Minas, ou como eu sou aqui de Pernambuco, vocês entrariam com o crime aqui? Aí na sua cidade, porque o crime normalmente, né, a competência do crime normalmente é no lugar do fato ou no domicílio da vítima. Tem outras hipóteses no Código Penal, mas resumindo, então, se você sofrer algum crime, normalmente ou vai ser aí a competência da delegacia da sua cidade, mesmo sendo pequenininha, ou do seu domicílio mesmo. Não tem problema a delegacia ser pequena, ser uma delegacia una. Às vezes é mais difícil por não ter especialidade, etc. Mas igual hoje em dia, com o advento da internet, por exemplo, eu e a doutora Ludmila poderíamos advogar para você em Pernambuco, poderíamos entrar em contato com a delegacia de forma virtual. Dá para fazer tudo à distância, né? Precisando de advogado com uma expertise, que às vezes aí na cidade não tem, você pode contratar uma pessoa para atuar online, não tem problema. Opa. O advogado ele não precisa hoje estar mais adstrito a ser um advogado da comarca onde a pessoa está. Uhum. A questão o advogado que tem essa expertise, ele sabe como atuar para você, né, fazer essa ocorrência, fazer essa representação ou trazer essa notícia crime para o Ministério Público, né, de forma efetiva. Aí, aonde o profissional está, vamos dizer assim, não vai ser o relevante. O que a gente fala atualmente é o seguinte: procure um advogado que que tenha conhecimento na área, porque ele vai conseguir fazer aí o que for melhor para você. E hoje em dia sempre na sua cidade, normalmente. Vítima, quando você é vítima, normalmente a competência é do lugar do fato, entendeu? O homicídio é onde os últimos atos foram executados, a título de exemplo. Injúria seria no domicílio da vítima. Então, normalmente vai ser, assim, com exceções, aonde você mora, né, doutora Ludmila? Isso mesmo. Ótimo, é bom saber. Crimes virtuais, falar uma coisa para vocês assim rápida, deixando de falar. Eu vou deixar o meu. O que é isso? Eu ia mandar aqui, doutora. E-mail? Não, eu vou colocar, depois a doutora complementa aí, deixar o Instagram. Porque às vezes alguém tem alguma dúvida dessa ordem, né? Quem quiser, pode mandar sempre no Instagram, que a gente está aberta. A última coisa que eu vou falar para vocês sobre crimes virtuais. Tem uma discussão muito grande. Se acontecer essa competência da Justiça Estadual ou Federal, normalmente eles olham no direito penal se aquilo transpôs a fronteira do Brasil ou não transpôs, ou tem potencial para transpor a fronteira. Se não tiver, a competência é estadual. Se eles entenderem que a conversa ficou, por exemplo, entre eu e a doutora Ludmila, entre eu e a Fátima, ficou só adstrito a 2 estados, ou ficou adstrito ao Brasil, vai ser competência da Justiça Estadual. Se tiver a maioria dos crimes aí que acontece na rede mundial de computadores, se eles acharem, por exemplo, foi, sei lá, um exposed que viralizou e aí foi para o mundo todo. Aí a competência vai ser da Justiça Federal. Eles olham muito isso. Se ficou só entre as partes ali, ou se teve um potencial de alcançar milhões de pessoas, sair do Brasil, aí vai ser competência da Justiça Federal. Muito bom saber. Muito bom. E aí, pessoal, sigam elas nas redes sociais. Doutora Palhares, doutora Paula Chaves. Deixa eu ver aqui. Profissionais. E assim. Coloca o meu Instagram aí para mim, Lud, te peço, doutora Ludmila, porque eu não estou achando aqui nesse dispositivo que eu estou usando, onde que eu escrevo a mensagem. Eu vou postar lá nos grupos para todas. Eu estou aqui no meu Instagram, no meu perfil até de Medicina Legal. Quem tiver interesse, Fátima, você coloca para mim também, por favor, o meu Instagram de Medicina Legal, que é bem bacana para quem gosta da área aí. Belchior.
por favor, fale do crime de estupro virtual, tem bastante. Ué, nós podemos marcar um novo encontro, se vocês quiserem que fale mais sobre estupro virtual, porque eu dei um paradigma geral, né? Falei hoje em dia como que... obrigada, né, Carolina? Podemos marcar aí um próximo encontro para falar aí de estupro virtual especificamente, porque é um tema muito grande, mas falei para vocês. Não é necessário contato físico. Se aquela pessoa conseguir, porque o estupro, o tipo penal é feito mediante violência ou grave ameaça. Se a conduta daquela pessoa, mesmo online, for violenta e conseguir entrar na mente da pessoa de forma que manipule ela para que ela faça realmente, se toque sem ela querer, às vezes faça como outra pessoa. Ela se sinta constrangida. Constrangida. Se sinta forçada, né? Constrangida, compelida, forçada a fazer atos de cunho sexual que ela não queira, pode tipificar o crime de estupro virtual, sim, mas isso depende do contexto. A maioria da jurisprudência são pessoas vulneráveis, menores de idade ou pessoas com alguma vulnerabilidade, mas não impede que qualquer pessoa possa sofrer esse tipo de conduta, que depende do contexto. Então, só para vocês saberem que hoje em dia não precisa mais do contato físico, mesmo no meio online é possível acontecer um estupro. E essa realidade é tão presente, né? Tá tão... A gente acha que mais está acontecendo. Demais. É muito próximo de nós. O estupro, as pessoas acham que é só conjunção carnal, né? Um homem, uma mulher, ou 2 homens, 2 mulheres, não, né? Às vezes, igual, vou falar rapidinho para vocês, por causa do horário, eu e a doutora Ludmila já falamos sobre isso, por exemplo, que não é virtual, mas só para vocês entenderem um pouquinho, o Maníaco do Parque, que foi um serial killer brasileiro, que foi até preso, ele tinha disfunção erétil. Então, muitas mulheres que ele estuprou, inclusive, foi mediante o uso de dedos, ao uso de gravetos, de objetos, e era presencial, né? Ele não conseguia, né, ter uma ereção normal, e mesmo assim, ele era um serial killer, assassino, estuprador, que impelia objetos né, nas vítimas. Por isso que o pessoal fala muito, né, de cortar, né, o órgão, mas... Não adianta, porque normalmente a lascívia desse tipo de pessoa, embora é claro que se você cortar o órgão, a pessoa por aquela via ela não vai poder fazer. Mas o estupro é para subjugar a vítima. E normalmente está na mente, igual a doutora Ludmila disse. É uma ação de subjugar. A pessoa normalmente subjuga da forma tradicional, entre aspas, né? Mas isso não impede ela de subjugar de outra forma, com o uso dos dedos, de objetos, de uma terceira pessoa, né? Verdade. Olha, então, abrimos aí a possibilidade, né, doutora? Acho que posso falar pela nossa amizade aí, de um próximo encontro com assuntos direcionados, né? Talvez aí realmente trazendo apenas esse toque, essas questões aí do estupro virtual e presencial, contrapontos. Eu posso falar para vocês da perícia do estupro, eu e a doutora, né? Do estupro real, tem várias coisas bem legais, como é que faz a perícia na cavidade oral, quando é presencial, né? O online, vocês já sabem um pouquinho, que seria através de provas, né, informáticas aí, né? Às vezes, provas aí de conversas, gravações, enfim. Obrigada, Eduardo. Mas nós podemos falar só sobre sobre esse tipo penal aí, se vocês quiserem, que é um assunto realmente esse muito caso, né, teve agora em São Paulo, em maio, né, do pai que abusou da filha lá no hospital, e graças a Deus, aos enfermeiros, né, ao pessoal que utilizaram das redes, né, do smartphone, né, para poder capturar isso, né. Já não é a primeira vez, obrigada, Laís, por nos seguir. Não é a primeira vez que fazem provas virtuais para ajudar uma vítima, entre aspas. Você teve o caso do anestesista, você lembra? Que cometia estupro de vulnerável aí nas pacientes grávidas, estavam fazendo cesariana, foi através da equipe de enfermagem que gravou ele, colocou um celular no armário, né? Inclusive, teve questionamentos se a prova era válida ou não, a justiça entendeu que a prova é válida. E só para vocês saberem, né, que se você, né, pegar uma pessoa em flagrante cometendo um delito e quiser denunciar, você pode fazer essa gravação, sim. Outra última coisa que eu vou falar, a Márcia que perguntava, deixar ela falar, eu só vou falar isso para você. Sendo virtual ou presencial uma prova. Se eu estiver tendo uma conversa aqui com a Fátima e eu quiser gravar a nossa conversa sem te falar, eu posso gravar, é lícito, viu? Se você
for participante da conversa e quiser gravar, pode gravar a qualquer momento e usar essa conversa para fins de prova de qualquer processo. E não é ilegal. Sem autorização. Independe do consentimento. Não, depende do consentimento. Se você estiver na conversa, você pode usá-la. Agora, se for conversa de 2 e eu ser a terceira gravando, não posso. Normalmente não. A não ser que você, por exemplo, esteja vendo um homem abusando de uma pessoa, for um flagrante delito aí, né? Que você queira fazer uma denúncia, aí tem essa exceção. Agora, se for uma conversa informal entre 2 pessoas, você não pode gravar. Aí constitui ilícito. Aí a gente está falando no âmbito de conversa. E ainda tem outras provas aí, inclusive eu estou com um processo hoje, vou até conversar com a doutora Paula depois, de uma gravação clandestina de uma reunião, doutora Paula. Peguei o caso hoje. Vamos conversar. Vamos responder as dúvidas com os do horário, né? Que já são quase 10. A Simone e o Eduardo. Vamos pela ordem. Então, Simone, pode fazer sua pergunta. Doutoras, diga. Essa gravação que serve como prova, ela é recente? Como assim? Qual gravação? A minha filha, uma vez com um ex-empregador, ela teve uma conversa com ele e ela gravou. E aí a gente conversou com um advogado se poderia estar entrando com o processo e utilizando desta gravação. Ele disse que não. Não, porque... Pode sim. É porque ele falou que as partes têm que estar cientes da gravação. Não. Olha só, depende do contexto. Vamos com calma. Uma coisa é saber como é que foi essa gravação. Porque se você está gravando no ambiente, eles estão no ambiente e ela participa da conversa. O nome disso é gravação clandestina. No caso da gravação clandestina, ela é meio de prova. Trabalhista, civil, penal, ok. Quando a gente está falando de interceptação telefônica, necessariamente, em tempo real, o telefone não pode interceptação. Se a gente está falando de conversa por WhatsApp, áudio, essas coisas, se a pessoa é participante da conversa, está válido. Entendeu? Então, vai depender muito do ambiente, da forma que essa comunicação está acontecendo e da participação dessa pessoa. Se ela gravou ela conversando com alguém, sua filha, ela pode usar. Se ela gravou 2 terceiros, não poderia usar. Mas se ela estiver na conversa, ela pode usar sim. Não, foi sim, doutora. Ela colocou o celular para gravar e foi fazendo... Porque, assim, ele prometeu algumas coisas no contrato dela, ao qual ele não cumpriu. E aí ela foi conversando com ele, pôs o celular para gravar e foi fazendo as perguntas para ele. E ele respondendo. E ali... Pode usar, a conversa pode usar. Eu não sei se ele não achou a ação com outros fundamentos viáveis. Agora, a conversa por si só poderia ter sido usada. Não sei se esse questionamento de contrato, que eu não sei exatamente no que é baseado, né? Se poderia ser questionado, mas a conversa por si só pode ser usada. Entendi. Esse meio de prova, dessa forma, inclusive, é o caso que eu estava tratando hoje. Pode usar sim. Muito obrigada, doutoras. Dispõe. Eduardo, você quer fazer uma pergunta? Não, era mais uma colocação só, que a gente como a gente fala de provas e crimes, né, virtuais, meu TCC, eu estava falando do TCC porque no meu TCC, quando eu falo sobre pedofilia em redes virtuais, né, principalmente o WhatsApp, eu usei 4 casos, né, eu peguei 4 casos verídicos e coloquei no TCC. Pois você acredita que meu professor fez eu tirar os 4 casos? Por quê? Porque eu não era a vítima, eu era o terceiro. Que não pode fosse avançado, e se eu fosse avançar na minha linha de pesquisa e na publicação do meu TCC, porque todo TCC acaba sendo publicado, a parte que eu cito no descritivo ficar sabendo ou entrar em contato, eu poderia responder como processo. Sim, você teria de colocar o nome da vítima com siglas, né? Que é geralmente como que a gente usa na justiça.
Eu tirei, então, eu acabei tirando os 4 casos da minha linha de defesa e coloquei como uma ação esporádica, ponto. E finalizei com as leis. Então, eu não pude dar continuidade na minha linha de pesquisa. Até um programa que eu uso para buscar esses caras na web, eu não pude expor a conversa, mas eu consegui colocar no projeto o programa que eu uso e como eu cheguei até a fonte, mas não pude colocar os pedófilos, por exemplo, as fotos, as imagens, tudo que eu resgatava do PC dele, na casa dele, que eu tinha acesso e conseguia puxar o print e puxar para colocar dentro do meu TCC, todas essas imagens eu tive que retirar do projeto. É porque isso tudo tem reserva de jurisdição. E entraria como invasão. Aí eu teria que... LGPD. LGPD e reserva de jurisdição, que só o juiz tem o poder de fazer essa solicitação de quebra de dados. Aí eu não pude nem expor também o cara. Eu também nem pude, assim, falar, ó, vamos expor ele no site, porque nós temos o site de crimes virtuais, né, de pedofilia infantil. Isso é muito do nosso direito brasileiro. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma coisa que aqui no Brasil poderia ser considerado prova ilícita, que eu já vi inúmeros casos lá, por exemplo, que parece que é coisa de filme, mas lá acontece mesmo, de verdade, já aconteceu mais de uma vez. 2 ladrões invadem a casa de um homem X. Aí eles entram no computador dele e veem que tem pedofilia, por exemplo, né? Imagens de crianças, barará. Aí eles são ladrões cometendo crime, né? Eles, enfim, têm uma desistência voluntária do furto, pegam aquele computador e denunciam o cara na delegacia. Nos Estados Unidos isso é possível. Aqui no Brasil poderia esbarrar na prova ilícita. Foi o que aconteceu. Aí meu professor orientou até retirar, mas não manter a minha postura. Como é que eu cheguei até ele, como é que foi, sabe? O processo, o caminho. Aí eu ajudei, acho que muitas pessoas, eu até ajudei muitas pessoas que estavam passando por esse constrangimento via salas de WhatsApp. Deve ser muito interessante. Depois eu gostaria de ler, se você puder disponibilizar, acho que deve ser muito bacana. Mando sim. Fundo, né? Gostei da pesquisa dele, ele foi em fundo nesse TCC. Eu ainda até brinquei, né? Eu não sou da área de criminal, gente, eu só estou fazendo essa faculdade de criminologia para poder pegar algumas aulas, para poder ministrar algumas aulas na faculdade. Mas eu comecei a gostar de uma forma tão assim, visceral, que isso me incomoda muito ainda, o lance da pedofilia nas redes sociais. Isso me incomoda demais. Incomoda também. Hoje a gente já falou na palestra passada, principalmente que não tem controle. Necrofilia, zoofilia, isso me machuca. Então, assim, eu ainda hei, sei lá, um dia mais para frente, né, que eu já estou um pouquinho... Mas eu ainda hei de fazer, ainda hei de entrar numa delegacia de crimes virtuais. Você vai ver, ainda vou prestar concurso público para isso. Ah, bacana. Vai ser uma pessoa muito valiosa aí no meio. Torço por isso. Meninas, obrigado pela palestra, foi maravilhosa, tá? Ai, que bom que vocês gostaram. Obrigada, meninas. Obrigada, doutora. Nós também adoramos, viu? Quando vocês quiserem novamente, faço um prazer te conhecer. Eu vou te seguir lá no Instagram, vamos manter contato, eu, você, o Eduardo, todo mundo, a Érica, a Fabi, que eu sempre converso desde o início. Isso. Ficamos à disposição para marcar mais temas, se vocês quiserem, podem mandar para mim, para a doutora Ludmila. Vi um tema tal, doutora. Vocês podem falar disso? Fiquem à vontade, viu? Tá certo. Obrigado. Boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente vai marcar com certeza, assim, uma próxima ou palestra ou uma roda de conversa com vocês. Podem ter certeza. Vamos marcar, sim. Excelente. Obrigado, gente. Estamos à disposição. Muito obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Essas 2 horas. Tudo de bom. Prazer sempre falar com a turma. Estamos aqui sempre. Tchau.